Paz do Senhor, meus amados irmãos, queridos amigos, uma alegria, um contentamento poder mais uma vez ter a sua companhia e juntos nós podermos meditar um pouco na palavra de Deus. Hoje eu vou fazer o comentário da lição de número 2 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos. Primeiro trimestre de 2017, estaremos estudando nas escolas dominicais sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. É o assunto desta lição do primeiro trimestre de 2017. As obras da carne e o fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente? Então, essa lição, essa revista ela vai trazer 13 lições. A primeira que foi estudada no dia 1 de janeiro, no domingo, primeiro dia e primeiro domingo do ano de 2017, tratou sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, uma visão geral desse assunto, com relação ao que significa andar na carne e andar no Espírito. Também tratou sobre as obras da carne, que é um convite ao pecado. Quando a Bíblia fala de carne, nesse sentido, de obras da carne, ela está se referindo à nossa natureza herdada de Adão, a nossa natureza pecaminosa. E essa luta entre a carne e o espírito, ela acontece na vida de todo o salvo. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos a nova natureza, a natureza divina. Nós passamos a ter o Espírito Santo em nós e fomos regenerados, como disse o apóstolo Pedro. Nascemos de novo. E essa natureza, essa nova natureza está em nós, que é chamada do Espírito, é dominada pelo Espírito Santo. Mas temos também, continuamos com a nossa natureza herdada de Adão. Então, o que ocorre na vida de todo crente é uma batalha. Paulo explica isso na carta aos Gálatas, no capítulo 5, quando ele fala entre a luta da carne e do espírito, que um se opõe ao outro. E lá no capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo ele trata das obras da carne. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a lista é tão extensa que o apóstolo Paulo chega a dizer assim, coisas semelhantes a essas, porque senão ele tem que ficar citando, enumerando um monte de obras da carne. Então, semelhantes a essas que ele já citou. Essas são as obras da carne, ou seja, a natureza que tende ao pecado, que quer pecar, que é desobediente a Deus, que é rebelde a Deus, que não é sujeita à vontade de Deus. Mas ele diz também, no mesmo capítulo 5, depois de descrever as obras da carne, ele vai falar do fruto do Espírito. Não são obras do Espírito aqui, mas é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor,
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, o que nós entendemos é que a nossa natureza pecaminosa, chamada na Bíblia de carne, muitas vezes, ela quer pecar, ela quer se opor à vontade de Deus e aos mandamentos de Deus. E essas obras da carne, que são enumeradas aqui, são práticas que brotam dessa natureza caída, partem de nós. Nos lembremos que Jesus disse que o que entra pela boca do homem não contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai do coração do homem. Porque é do coração do homem quem sai os maus pensamentos, os adultérios, os homicídios. Então, é de dentro do coração do homem, é dessa natureza pecaminosa que parte as obras da carne, que são colocadas em prática e se manifestam de diversas formas, de diversas maneiras, como Paulo enumerou aqui. Então, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é a nossa nova natureza, é o que o Espírito Santo está fazendo dentro de nós. Porque, da mesma forma como nós temos a nossa natureza pecaminosa em nós, nós temos também como salvos o Espírito Santo. E o Espírito Santo produz dentro de nós também o seu fruto, que se manifesta também através do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, da benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então são manifestações do fruto do Espírito. Então andar na carne ou andar no Espírito é aquilo que está dominando a nossa vida, que está controlando a nossa vida, o que está aparecendo na nossa vida. O que nós estamos demonstrando, o que nós estamos transmitindo, o que nós estamos fazendo. Qual é a expressão exterior que nós demonstramos e que é evidente que as pessoas veem em nós? Essas marcas caracterizam se eu ando na carne ou se eu ando no Espírito. Porque se as minhas práticas são enumeradas lá nas obras da carne, quer dizer que a carne controla a minha vida. Minha vida é controlada pela natureza pecaminosa. Mas se na minha vida, a minha forma de viver, o meu comportamento, a minha postura, as minhas atitudes demonstram o que o fruto do Espírito apresenta, quer dizer então que eu sou controlado, dominado pelo Espírito Santo. Então isso é andar na carne ou andar no Espírito. Então, a primeira lição mostra essa forma de viver e dar uma visão geral. Já a lição de número 2, que é a que nós vamos nos ater um pouco mais agora, é a lição do dia 8 de janeiro de 2017, que traz por título o propósito do fruto do Espírito. A razão, o porquê, o objetivo do fruto do Espírito. Mateus 3:8 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Palavras essas que foram pronunciadas por João Batista, o precursor de Jesus, o precursor do Messias, quando ele via as pessoas que vinham sendo batizadas, e diz que quando elas eram batizadas por João Batista no Rio Jordão, elas confessavam os seus pecados. Mas o que João Batista esperava dos seus convertidos era que eles pudessem de fato estar arrependidos de seus pecados e viverem uma nova vida. Frutos dignos de uma vida de arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é uma mudança de atitude. É quando, evidentemente, a pessoa estava numa trajetória, estava num caminho, estava num rumo, mas ele muda aquele rumo. Ele muda aquela trajetória, porque ele se arrepende e ele volta num caminho oposto. É a conversão, converter,
mudar de rumo, arrepender-se e produzir frutos dignos de arrependimento. Por quê? Quem fazia o mal não faz mal mais, quem roubava não rouba mais. Enfim, todas aquelas ações pecaminosas, agora a vida daquela pessoa vai demonstrar uma novidade de vida. Vai mostrar para as pessoas que estão ao seu redor que houve nele um processo chamado de arrependimento, porque aquilo de errado que ele fazia, ele não faz mais. Pelo contrário, ele faz exatamente o oposto. Se ele fazia o mal, ele faz o bem. Se ele mentia, ele fala a verdade. Se ele era iracundo, hoje ele demonstra passividade e calma. Então, uma vida que demonstre que, de fato, a pessoa passou pelo processo do arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, João Batista pregava. E é isso que o Evangelho traz para nós também. O Evangelho, ele espera de cada pessoa que recebeu o Evangelho, que essa pessoa possa viver de tal maneira digna do Evangelho que recebeu. A verdade prática diz: somente através de uma vida espiritual frutífera o crente poderá glorificar a Deus. Frutífera com o fruto do Espírito, com as manifestações do fruto do Espírito na vida, no comportamento, eu volto a dizer, nos relacionamentos, na sua forma de ser, na sua forma de relacionar-se, na sua forma de viver. Então, quando nós demonstramos o fruto do Espírito, já uma vez que o Espírito Santo, de fato, ele domina a vida da pessoa, Deus é glorificado. Jesus disse: meu Pai é glorificado se vocês derem muitos frutos. Se vocês derem frutos, o meu Pai é glorificado. João capítulo 15, quando ele fala que ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. E o Pai é o lavrador ou o agricultor. Então, o que Deus espera, o que um lavrador, o que um agricultor espera da sua planta, da sua árvore frutífera? Ele espera frutos. E é isso que Deus espera de nós. E para esperar de nós esses frutos, Deus investiu em nossa vida. E investiu o fruto do Espírito Santo, que é o domínio, que é o controle do Espírito Santo. Uma vida controlada, uma vida entregue a Deus totalmente, para que Deus, de fato, ele possa controlar a vida dessa pessoa. Então, o objetivo dessa lição é compreender o real significado da frutificação espiritual. E entrando no ponto 1 da lição, é o que eu acabei de falar. A vida controlada pelo Espírito. Vida controlada pelo Espírito. Nós só vamos viver uma vida cristã plena. Nós só vamos experimentar o poder do Cristo ressurreto se nós vivermos uma vida de entrega completa e total a Deus. Às vezes é fácil falar que nós entregamos a nossa vida para Deus, mas será que de fato nós entregamos mesmo? Existem muitas coisas que nós queremos segurar para nós. Existem algumas áreas da nossa vida que nós achamos que nós sabemos administrar. Existem aspectos do nosso futuro que nós imaginamos que nós até sabemos mais que Deus. Podemos às vezes não falar isso de forma verbal, mas através das nossas ações, através do nosso comportamento, através das nossas decisões, nós vamos revelar que de fato nós estamos controlando certas áreas de nossa vida, se não estivermos controlando todas elas. Então, quando falamos de entrega total a Deus, nós estamos falando exatamente de abrir mão do nosso ego, do nosso eu, para deixar tudo nas mãos de Deus, entregar tudo nas mãos do Senhor. Esse é o caminho da vida espiritual plena, da vida espiritual abundante. Se nós não estivermos dispostos a abrir mão de tudo, nós não estaremos efetivamente sendo controlados pelo Espírito Santo de Deus. Um exemplo disso é Abraão. Abraão, quando ele foi chamado por Deus, diz lá em Gênesis capítulo 12, que Deus disse a ele para que ele pudesse sair da casa de seu pai,
do meio da sua parentela, do lugar onde ele morava. Ele tinha que deixar aquilo para poder andar com Deus, para poder viver uma vida de fé e uma vida de dependência. Ele não poderia viver aquela vida em Ur dos Caldeus. Ele tinha que abrir mão de tudo aquilo para viver uma vida com Deus. Então, Abraão nos mostra, como pai da fé, o que é viver uma vida de fé, o que é viver uma vida controlada por Deus. Deus exigiu que ele deixasse. Deus exigiu que ele saísse. Ele tinha que abrir mão, e ele abriu. Diz a história bíblica que ele foi até Harã, juntamente com seu pai, mas depois que seu pai morreu, ele teve que deixar Harã. Quando ele entra na terra de Canaã, começa as suas peregrinações, acontece a fome. Um dos primeiros episódios narrados na Bíblia é a fome que ocorre naquela região e Abraão tem que ir para o Egito. Depois de algum tempo no Egito, Deus o manda sair do Egito. Ele tem que sair do Egito. Ele sai próspero, ele sai rico do Egito, mas ele tem que sair do Egito. Ele não poderia ficar ali, embora o Egito demonstrasse um conforto para ele naquele momento. Até certo ponto, uma tranquilidade e uma estabilidade. Mas ele não poderia ter ficado ali. Deus o manda sair. Deus determina que ele saia do Egito. Ele sai. Mais tarde, estudando e olhando a vida de Abraão, nós vemos que quando ele saiu, a princípio, ele saiu com o seu sobrinho Ló. Mas chegou um momento que ele teve que também abrir mão de Ló. Ele não poderia continuar caminhando e viajando e fazendo as suas jornadas com Ló. Ele teve que abrir mão de Ló e isso aconteceu. Quando nasce o filho de Abraão com Agar, Ismael nasce, chega um momento também, Abraão amava Ismael. Embora ele não fosse o filho da promessa de Deus, Abraão o amava. Mas chegou um momento que Deus mandou que ele deixasse o filho ir, que Agar fosse também. Não foi fácil, sem dúvida, para Abraão deixar o seu filho partir, ter que deixar o seu filho ir. Mas ele teve que fazer isso, ele teve que deixar, porque ele precisava ser controlado por Deus. E ser controlado por Deus exige de nós abrirmos mão de muitas coisas, que às vezes para nós pode ser até mesmo preciosas, mas nós não vamos experimentar a preciosidade de uma vida profunda com Deus se nós não obedecermos a Deus naquilo que Deus determina em nossa vida. E muitas vezes Deus quer, muitas vezes não, com certeza Deus quer que nós venhamos a abrir mão de certas coisas. E outro exemplo extraordinário das exigências de Deus na vida de Abraão foi com o seu filho Isaque, o filho da promessa, o filho que Deus havia prometido. E Deus um dia chega para Abraão e diz: vai até um dos montes das montanhas de Moriá e oferece ali o teu filho, aquele que tu amas, oferece-o a mim em sacrifício, em holocausto. O holocausto é totalmente queimado, não sobra nada, é só cinza. Então Deus estava agora pedindo para Abraão abrir mão do filho da promessa. E Abraão, ele vai fazer isso, porque ele sabia que para andar com Deus tinha que ser plenamente controlado e dominado por Deus, e ele então iria obedecer a Deus. Ele foi e iria mesmo sacrificar seu filho, mas no último momento Deus o impediu de fazer aquilo, mas olhe que ele de fato estava obedecendo toda a vontade de Deus. Então ser controlado por Deus é abrir mão de nós mesmos, é deixar o nosso ego, é deixar as nossas vontades e fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus exige de nós. O próprio Jesus, ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeira exigência, primeira coisa, abrir mão. Então você só será controlado pelo Espírito Santo se você abrir mão do seu eu, se você abrir mão do seu ego, se você não colocar os seus projetos em primeiro lugar, mas se você colocar a sua vontade, se lançar aos pés do Senhor e se entregar plena e completamente nas mãos de Deus. Isso é ser controlado pelo Espírito Santo. E vivendo esse controle do Espírito, eu citei Abraão, mas poderia citar tantos outros exemplos na Bíblia, como Samuel, como Daniel e tantos outros que tiveram uma vida controlada pelo Espírito Santo.
Desfrutando dessa vida controlada pelo Espírito Santo, nós então temos um viver santo. Um viver santo. Por quê? Uma vez que o Espírito Santo controla a nossa vida, nós crescemos em santidade. Nós vivemos de fato uma vida separada do pecado e consagrada para Deus. Que é esse o princípio de santidade. Ser separado do pecado e ser consagrado a Deus. Isso é santidade. E esse viver santo só nos é possibilitado pelo controle do Espírito Santo na nossa vida. O Salmo 1, não apenas o Salmo 1, mas outros textos da Bíblia, do Antigo Testamento, apresenta o servo de Deus, o justo, como bem-aventurado e o compara a uma árvore. Jeremias capítulo 17 também, e o Salmo 1, além de outros textos que comparam o salvo, ou o justo, ou o que teme a Deus, com uma árvore. E lá no Salmo 1, diz que é uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Esse viver santo, essa expressão de comunhão que nós temos com o Espírito Santo de Deus, faz com que nós sejamos como uma árvore produtiva, uma árvore que produz fruto, cujas folhas não caem. Diz lá o Salmo 1, uma vida de verdadeira prosperidade espiritual, plantada a ribeiros, próxima a ribeiros de água, próxima de uma fonte que alimenta. É a mesma ideia que Jesus apresentou em João capítulo 15, quando ele disse que ele é a videira e nós somos as varas. Então veja a dependência das varas da videira, da raiz, do caule. E veja também a árvore, a dependência da árvore do ribeiro. Então, nós não temos como nos manter a nós mesmos. Você não pode manter sua vida espiritual por si mesmo. Você precisa estar na fonte. Você precisa estar recebendo da fonte. E essa fonte nos vem pelo poder de Deus que o Espírito Santo transmite para nós, porque ele está dentro de nós. O ponto 2 desta lição fala do fruto do Espírito, evidencia o caráter de Cristo em nós. Uma vez que o Espírito Santo trabalha dentro de nós, produzindo o fruto do Espírito Santo, então nós temos uma mudança que começa de dentro para fora. E essa transformação movida pelo Espírito Santo vai moldando o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo. O crente, ele tem que se parecer com Jesus, tem que demonstrar Jesus. O próprio Jesus disse, aprendei de mim que sou manso. Mateus capítulo 11, versículos 25 a seguir. Não é? Quer encontrar descanso para a vossa alma? Tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim que sou manso. Aprender de Jesus a cada dia. Aprender de Jesus pelo Espírito, aprender de Jesus pela palavra. Aprender de Jesus nos nossos desafios que nós encontramos na nossa vida. Aprender de Jesus quando nós estamos atravessando situações difíceis e complicadas. Aprender a descansar em Jesus. Aprender a não temer. Aprender a confiar. Aprender a colocar em prática os seus mandamentos. Aprender a confiar na sua palavra. Confiar nas suas promessas e não abrir mão dessas promessas. E perseverar nessas promessas. Perseverar e ser fiel a Jesus. Fazendo isso, nós estaremos aprendendo de Jesus e o Espírito Santo vai transformando e vai mudando o nosso caráter. Quando o povo de Israel ele saiu do Egito e começou a sua peregrinação, logo no começo, eles chegaram numa região chamada, numa região onde havia águas, e aquela região era chamada Mara. E as águas que tinham ali naquele local eram águas amargas. Eles poderiam desfrutar da água que estava ali à sua disposição, mas as águas eram amargas. O povo não podia beber daquelas águas. Então Deus, o que ele faz?
Deus orienta Moisés a pegar uma árvore. Uma tradução diz árvore, outra tradução diz um tronco. Mas o fato é que ele pega aquela árvore, aquele pedaço de árvore, segundo a orientação de Deus, e ele lança nas águas. Depois que ele lança nas águas, aquelas águas se tornam águas doces. O amargor foi embora. E a água agora poderia então satisfazer, beneficiar o povo de Israel. Essa é uma aplicação maravilhosa. Quando nós pensamos em madeira, quando nós pensamos numa árvore, num tronco, nós nos lembramos da cruz de Cristo. Aquela água representa muito bem a nossa vida. Que nós não tínhamos condições de dar nada de bom para Deus, nada realmente que glorificava o Senhor e que de fato beneficiasse o nosso próximo. Mas quando Jesus morreu na cruz e o seu sacrifício na cruz é aplicado em nossa vida, como aquele lenho, aquela árvore que foi atirada nas águas, quando a cruz de Cristo, a morte de Cristo, é aplicada em nossa vida, o amargor vai embora. Nós passamos a ser novas criaturas. Nós passamos a desfrutar de uma nova vida. Muda por dentro e beneficia por fora. Essa é a transformação que o Espírito Santo faz. Muda-nos por dentro, de maneira que nós possamos beneficiar os outros, aqueles que estão ao nosso redor. E também nós podemos glorificar a Deus, através dessa ação que vem de fora e entra em nós. É o Espírito Santo que vem de Deus e habita em nós. É a obra de Cristo aplicada em nós pelo Espírito Santo que faz com que nós possamos ser produtivos, possamos dar frutos, possamos alimentar. Porque fruto serve para quê? Serve para alimentar o próximo. Árvore nenhuma dá fruto para si mesma. Porque se o fruto permanece na árvore, ele apodrece, ele estraga. Se ninguém for lá e tirar, se nenhum passarinho for lá e for comer, aquele fruto que fica na árvore, ele vai estragar. Isso mostra para nós que nós devemos dar fruto para os outros. Nós devemos dar frutos para Deus. Nós não podemos usar o que o Espírito Santo deu para nós mesmos. Nós devemos retribuir. Nós devemos entregar. Nós devemos dar. E à medida que nós damos, mais nós vamos produzindo. Esse é o segredo da vida espiritual. É você dar, é não ser egoísta, é distribuir, é dar amor, é transmitir alegria, é promover a paz, é desenvolver a longanimidade, demonstrar a fidelidade. Diante de todas as circunstâncias que você passar, você desenvolver o fruto do Espírito Santo, e isso as pessoas vão ver na sua vida. E à medida que você vai desenvolvendo isso, você vai percebendo que mais e mais você vai tendo o seu caráter moldado ao caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto 3 fala de testemunhando as virtudes do reino de Deus. Para testemunhar as virtudes do reino, é necessário ter em si essa virtude. E o que é essa virtude, senão a pessoa do Espírito Santo? Quando Jesus falou para os seus discípulos, antes de voltar ao céu, lá no Monte das Oliveiras, Lucas registra, no capítulo 1, verso 8 do livro de Atos, Jesus disse para os discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia até os confins da terra. Mas recebereis poder, ou seja, recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então, eu só posso transmitir as virtudes do reino se eu, de fato, tiver essa virtude na minha vida. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, ele diz que nós fomos chamados, nós somos a nação eleita, o sacerdócio real, a raça escolhida, tudo isso, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você experimenta as virtudes de Deus, você experimenta o poder de Deus, você experimenta o Evangelho, você experimenta Jesus, aí você pode falar de Jesus.
Conta-se que uma pessoa estava uma vez pregando o evangelho numa praça, e ele pregava e falava, e uma pessoa, um cético, uma pessoa que não acreditava em Deus, ele disse assim: mas você está falando aí, mas esse evangelho que você está pregando não quer dizer nada. Fazer o seguinte, amanhã eu vou vir aqui e nós vamos discutir. Você defende o seu Deus, defende o seu evangelho, e eu vou defender o meu ateísmo, vou defender que não precisa de Deus, não precisa dessa fé, não depende de nada. E assim aconteceu. No dia seguinte, aquela pessoa foi lá e o irmão também foi. Só que antes do irmão ir, passou na feira e comprou laranja. E chegaram lá no local marcado, algumas pessoas se reuniram, e ele disse pro ateu: começa aí a sua defesa. E ele começou a falar lá um monte de coisa, citar um monte de ateus também, e foi lá falando contra Deus, falando contra a Bíblia, falando contra Jesus, falando contra o Evangelho. Quando ele terminou, o pessoal bateu palma, achou bonito tudo que ele falou, e ele disse: agora é sua vez. E o irmãozinho, então, antes de falar, ele pegou um banquinho, sentou assim, e foi lá na sua sacolinha que ele tinha comprado laranja, pegou uma laranja e pacientemente começou a descascar aquela laranja. E as pessoas começaram a ver aquilo, começaram a achar graça, até o próprio ateu começou a rir, a zombar, e ele foi descascando. Quando ele terminou de descascar, ele juntou a casca, colocou de volta na sacola, e depois ele partiu a laranja e chupou. E depois que ele terminou de chupar a laranja, ele levantou e dirigiu-se ao seu opositor e disse assim: eu vou fazer uma pergunta para você. A laranja que eu chupei, estava doce ou estava azeda? E o homem caiu na risada, porque uma pergunta sem lógica, aparentemente, né? Ele disse: mas como que eu posso saber, rapaz? Foi você que chupou a laranja. É você que sabe se ela é doce ou se ela estava doce ou azeda. Eu não sei, porque eu não chupei. E aí ele disse assim: pois é, você está falando contra Jesus. Você está falando contra Deus, você está falando contra o Evangelho. Porque você nunca experimentou. Agora, eu experimentei. Então, quando eu defendo o Evangelho, quando eu falo de Jesus, eu falo de algo que eu experimentei e que sei que é maravilhoso na minha vida. E quando você experimentar também, você vai ver que ele é maravilhoso. E aí encerrou a discussão. Evangelho é isso. Não é algo que simplesmente a gente fala dele. É algo que a gente desfruta dele. Porque para falar do Evangelho, eu tenho que ter experimentado a virtude do Evangelho. E essa virtude veio a nós pelo Espírito Santo. E nós falamos dessas virtudes de Deus porque nós desfrutamos dessa virtude de Deus na nossa vida. Senão nós seríamos hipócritas, nós iríamos mentir. Mas o verdadeiro cristão, ele fala daquilo que ele vê, daquilo que ele ouve, daquilo que ele desfruta, daquilo que ele tem certeza que tem na sua vida, que é as virtudes de Deus na sua vida, a gloriosa salvação. Quando nós falamos de salvação, nós não falamos de algo hipotético, nós não falamos de algo subjetivo, nós falamos de algo real, experimentado, desfrutado, vivido na nossa vida. Quando nós falamos de alegria do Espírito Santo, nós estamos falando de algo que nós sentimos na verdade, a alegria do Espírito Santo, a alegria de Deus na nossa vida. E por isso nós podemos falar. Então, testemunhar as virtudes do reino é dar frutos que partem de dentro de nós, que são produzidos de dentro de nós. Por quê? Porque nós somos varas que dão fruto. Nós somos varas enxertadas, ou varas de Cristo, varas na videira verdadeira, e nós produzimos esses frutos. João capítulo 15, que fala sobre as varas, a videira que é Cristo e as varas que somos nós, isso é para nós um grande privilégio. Mas é para nós também uma grande responsabilidade. Privilégio porque nós recebemos tanto de Deus. E responsabilidade, porque nós devemos dar o que nós recebemos. Nós devemos transmitir o que nós recebemos. Então, o propósito do fruto do Espírito é você ser produtivo, é você testemunhar,
É você evidenciar o caráter de Cristo. É o cristão demonstrar ao mundo que Jesus vive nele, que Jesus está nele e que Jesus é a melhor coisa que alguém pode receber na sua vida. E a prova é o cristão. Porque Jesus é a melhor coisa na vida de alguém. Qual é a prova de que Jesus é a melhor coisa? A vida do cristão é a prova. A vida do crente é a prova de que Jesus é a melhor coisa. Nós somos uma carta lida. Através da nossa vida, nós demonstramos Cristo. As pessoas têm que ter sede de Deus ao olhar para nós. Têm que desejar Deus por causa da nossa vida. Eles têm que desejar o que nós temos, porque para eles está franqueado também. Mas eles precisam ser atraídos, como um peixe precisa de uma isca. O pecador, ele pode ver na vida do crente algo que lhe atrai para querer ter aquilo que o crente tem. E o que é o que o crente tem? Tem Jesus, tem o Espírito, tem a virtude, tem o fruto. E isso atrai as pessoas. Esse fruto atrai. Quando a criança passa num pomar, todos nós fomos crianças, né? Você talvez se lembra que você pegava manga, você pegava goiaba, você passava perto de um pé de qualquer fruta que você gostava, e você olhava, e quando via aquele fruto, aquilo lhe atraía, você ia e pegava. Então as pessoas têm que ser atraídas por nós, pelo fruto que nós demonstramos. E esse fruto, de fato, vai glorificar a Deus. Porque é a vontade de Deus que nós possamos produzi-los. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.